Só mais uma informação aqui, queridos. Eu sei que é bastante informação, né? E é denso. E você pode ser, meu Deus, está tudo louco, que louco. Talvez você já tenha escutado isso. Talvez é a primeira vez que você está ouvindo. Fique bem atento. Tente se concentrar. Está sendo construído uma ideia. Está sendo construído, né? Na sua cabeça, na sua mente. São informações importantes. É um conhecimento que ele vai ser completado. Se é a primeira vez que você está ouvindo isso, você não vai sair daqui expert. Mas você vai ter um bom entendimento do juízo. Isso é algo que a igreja, a noiva, precisa saber. Amém? Liga a tua mente, se esforça e se concentra, que vai dar certo. Conforme a profecia dada por Daniel, capítulo 9, do 24 a 27, 70 semanas estão determinadas para se alcançar a justiça eterna. Estas seriam as famosas 70 semanas de Daniel, onde aqui não iremos nos ater aos detalhes das 69 semanas, senão apenas a última semana que está para se cumprir, a 70 semana, a 70ª semana. Muito obrigada, pastor. Semana de Daniel. Para mais detalhes sobre as 70 semanas de Daniel, leia o anexo 3 deste livro. Ok. Vamos entrar no anexo 3, porque muitos falam, são 7 anos, mas por que dos 7 anos? Você vai entender isso agora. Ok? Se você não entender, mais à frente você pode nos procurar para nós abordarmos isso com mais profundeza e você poder ter entendimento, amém? Vamos lá para o anexo 3, está lá no final do seu livro, lá. Página 130, né? Página 130, vamos lá. Pode. Oi? Não, pode ler, irmãos. Página 130. Vamos acompanhar aqui, nós vamos entrar no detalhe. Vamos lá. As 70 semanas de Daniel. Daniel 9, 20 e 27 nos diz o seguinte: falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 70 semanas e 62 semanas, as praças e a Perdão, é 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta dos manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Amém. Queridos, olha só. Detalhe que Daniel estava orando por quem? Pelo seu povo, ou seja, judeus. Daniel estava na Babilônia em um período que durou 70 anos. 70 é um número profético, ok? Então Daniel estava na Babilônia, estava orando pelo seu povo, e então um anjo visitou ele e trouxe uma mensagem. Você precisa perseverar, ou o seu povo precisa perseverar por 70 semanas, ok? E aí o que ele fala? Quando se completar essas 70 semanas, então, olha só, sobre o povo e tua santa cidade, ou seja, ele estava falando de Jerusalém, ok? Então, a transgressão vai cessar, os pecados vão ter seu fim, vai se expiar a iniquidade, ou seja, vai haver a paz eterna, vamos colocar dessa forma, ok? E nesse momento, vai ser ungido o santo dos santos. Só que o que ele coloca? Ele coloca o seguinte, que esse período é marcado da seguinte forma: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, nós vamos ver no detalhe quanto que isso aconteceu na história, até ao ungido
ao príncipe, ou seja, ungido com maiúsculo e príncipe com P maiúsculo. Nós estamos falando de Jesus Cristo, ok? 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, a saída da ordem para restaurar Jerusalém, 7 semanas. E 62 semanas para ungir o príncipe, ok? As praças pode ler. Circunvalações e reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido. Ou seja, passando as 62, Jesus morre. E já não estará. Aí o que vai acontecer? O povo de um príncipe, esse príncipe já com P maiúsculo, ok? Que há de vir, destruirá a cidade santuária. Esse príncipe aqui é o anticristo, ok? Agora vamos no detalhe aqui, para nós entendermos o que é essas 70 semanas e por que o governo do anticristo são 7 anos, tá? Pode ler esse texto para nós, não, faz favor. O texto de Daniel 9, 20 a 27 é um texto intrigante e que sugere várias interpretações. A interpretação mais aceita é que as 70 semanas seriam 77 de anos, ou seja, cada 7 corresponderia por 7 anos, porque uma semana tem 7 dias, então seria 70 vezes 7. Cada dia de uma semana é um ano, totalizando assim 490 anos. Vamos entrar no detalhe aqui. Visualize que um dia na semana representa um ano, ok? Então, se você tem um dia é igual a um ano, e uma semana tem 7 dias, você vai fazer 1 vezes 7, ok? Pega seu celular aí, vamos lá, vamos fazer esse exercício. Esse celular aí, para você nunca mais esquecer, porque às vezes parece confuso as pessoas, enfim, eu confesso para você que muitas vezes eu tenho que me relembrar. Um dia é um ano, uma semana são 7 dias, amém? 1 vezes 7, 7, ok? O que aconteceu nesse período? Tá? Agora vamos fazer o seguinte, aí ele pega o 62, que é o segundo período, né? O primeiro período, 7 semanas, ou 7 dias, e depois 62, essas 2 semanas, 62 vezes 7, nós temos 434, marca esse número, 434, ok? Por fim, então, 62 mais 7, nós temos quantas semanas já? 62 semanas mais 7, nós temos? 69. Ok? Falta apenas uma única semana, que é a 70ª. Ok? Essa última semana está por vir, nós vamos ler aqui. Essa última semana está por vir. Tá? Quando nós pegamos 70 semanas, onde que cada um dia representa um ano, nós temos 70 vezes 7. Esse é o número, 490 anos. Fernando, mas desde a ordem para reconstruir Jerusalém, já se passaram 490 anos. Por que Jesus não voltou ainda? Nós vamos ver de que modo que isso é representado na história. Vamos lá. No versículo 24, o anjo explica que ao cabo das 70 semanas, 70 vezes 7, 499 anos, tais coisas iriam acontecer sobre o povo de Israel e sobre a cidade santa, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Definitivamente, o versículo 24 nos mostra que após este período de anos alcançaremos a perfeição de estar com o Senhor, ou seja, o milênio e a Nova Jerusalém. Segundo o anjo, as 70 semanas são divididas da seguinte forma: 7 setes, 62 7 e 1 7, somando 70 semanas. Entre as representações de cada período separado pelo anjo das 70 semanas, a interpretação mais aceita é a seguinte. Olha só, vamos lá. Primeiro, 7 semanas, 7 vezes 7, 49 anos, de 445 a 396 a.C., desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, período entre a saída da ordem do rei Artaxerxes da Pérsia para a restauração de Jerusalém, com Esdras e Neemias, e até a celebração da renovação da aliança em Jerusalém. Amém. Queridos, então perceba que essas 70 semanas elas são divididas em períodos. O primeiro período, 7 semanas. O segundo, 62. E por fim, o último, de uma última semana, ok? Que são 7 anos, você vai ver mais à frente. Esse primeiro período de 7 semanas, ou seja, 7 vezes 7, 49, é 49 anos. Em que momento que isso se deu na história? A história registra.
445 a 396 a.C. No momento que o rei Artaxerxes deu a ordem lá a Esdras para reconstruir os muros, a Neemias para construir o templo, eu acho que é essa a ordem, né? É o contrário? Esdras para construir o templo e Neemias para reconstruir o muro. Ou seja, para reedificar a cidade de Jerusalém. Então, isso a história nos mostra, exatamente esse período. Ok? Agora nós vamos abordar o segundo período, ou seja, as 62 semanas. 62, que são 62 vezes 7, 434 anos. 396 a.C. a 32 depois de Cristo. Da reconstrução de Jerusalém até ao ungido, ao príncipe. Depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará. Período entre a dedicação do segundo templo até a crucificação do Messias, o príncipe. Queridos, a história ela registra isso com perfeição. Então, nesses 434 anos seguintes, ou seja, de 396 a.C. até 32, ou seja, no ano 0, alguns teólogos defendem que é outra data, enfim, mas até 32, né, Jesus Cristo foi morto. Então, nasceu Cristo e morreu ungido, né, veio sobre a terra, e ele foi morto e já não mais estará, não estará no nosso meio. Okay? Então, a história, ela confirma esse período, 434 anos, ok? Terceiro período, 1 semana, 7 anos, dias que não estamos vivendo ainda. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, período onde o anticristo governará, e na metade deste tempo, 3 anos e meio, sobre as asas da abominação virá o assolador. Ok, queridos, olha só. Essas 70 semanas é um período de tempo, sim, nós estamos vendo que sim. Mas não significa que ela vai acontecer continuamente, ok? Por quê? Porque da morte de Cristo Jesus até o anticristo já se passaram 2000 anos? Então essa conta está fechada. Entenda, são períodos de anos, de tempo, não significa que eles vão acontecer numa sequência, vamos dizer assim, seguidos, ok? Então o que está falando aqui? Que essa última semana, esses 7 anos, eles não aconteceram ainda. Por que não aconteceram ainda? Porque o anticristo não foi instituído. Eu creio que ele já está no nosso meio, mas não foi colocado ainda como governador das nações. Isso não aconteceu. Está tendo toda uma movimentação para se formar um governo único e se levantar, então, o anticristo, mas isso ainda não aconteceu. Então virá o assolador, e o povo do príncipe anticristo, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações, e ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa da abominações virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém. Presta atenção que nesse texto, Daniel 9, 27, nós destacamos aqui algumas partes do texto, né, que fala assim, por 1 semana e na metade da semana. Então, se nós vimos que 1 semana são 7 anos, porque um dia representa 1 ano, 1 semana, 7 anos, ele está falando que na metade dessa semana, o que vai acontecer? Ele vai fazer cessar o sacrifício e a oblação, a adoração, e sobre a asa da abominação virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, o que Daniel está falando, o Senhor está falando, né, através de Daniel, é que nesta semana haverá uma divisão entre ela em 2 fases. A primeira parte e a última parte, ou seja, a última metade. Nós vamos ver isso agora no detalhe. Vamos lá. Assim, existe um intervalo expressivo entre o final do segundo período, crucificação do Messias, o príncipe, e o início do terceiro período, última semana, governo do anticristo, que não são contados nas 70 semanas de Daniel. São aproximadamente 2000 anos de intervalo, que não são contabilizados nas 70 semanas de Daniel. Por quê? Porque este é o tempo dos gentios. São os dias que estamos vivendo. Este é o tempo, a partir da morte e ressurreição de Cristo, onde Deus formou e levantou a sua igreja e fez do homem o seu templo em todas as nações. É o tempo onde os gentios, os não-judeus, estão sendo alcançados pelo evangelho da salvação. Perceba que este período que estamos vivendo hoje é um período em que não há templo em Jerusalém. 70 anos depois da morte de Jesus, o templo foi destruído e até hoje, ano de 2022, não foi reconstruído. Sem templos, sem contagem.
Este seria o motivo que o templo dos gentios estariam fora das 70 semanas. Amém. Queridos, perceba que o templo, ele é um medidor, é uma referência do templo de Deus. O templo é uma referência. Quer contribuir, Bruno? Não. Senão a pessoa está Desculpa, gente, só uma nota da edição que a gente colocou ali errado, tá? Na verdade, não são 70 anos depois da morte de Cristo, são 40 anos depois da morte de Cristo. Foi em 70 depois de Cristo que Jerusalém foi destruída. Foi uma falha nossa, tá? Boa, no livro, boa. então pode botar essa correção, desculpa. Boa. Então, o que significa? 40 anos após a morte de Cristo, Roma vem e destrói o templo dos judeus. Desde aquele momento até os dias de hoje, não existe um terceiro templo. O que tem lá? Uma mesquita, conhecida como o Domo da Rocha. Aquele lugar, queridos, nada mais é do que o lugar mais importante de Jerusalém para os muçulmanos, ok? Para os judeus, do mesmo modo, para nós é o jardim onde que ele ressuscitou, mas, quando Jesus ressuscitou, mas para os judeus é aquele lugar, por isso que eles ficam no templo, melhor, ficam no Muro das Lamentações, porque o Muro das Lamentações é o lugar mais próximo do antigo templo que eles podem chegar. Então eles ficam ali, orando para que o Messias venha e o terceiro templo seja reconstruído. Então, nesse interim, entre a destruição do templo de Salomão, né, e a reconstrução do terceiro templo, que já existe uma movimentação dos judeus para construir esse terceiro templo, ali no local onde que é a mesquita, nós estamos vivendo o templo que é conhecido como o templo do gentio, aonde não existe um templo físico, mas nós, igrejas, somos o templo do Senhor. Amém? Então, sem templo não há contagem. Então, mais uma vez, as 70 semanas não é um tempo corrido, são frações de tempo. Amém? Lembrando que o relógio das 70 semanas de Daniel tem como referência o teu povo, Israel, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém. Por isso o relógio conta o que se passa em Israel, Jerusalém. Por este motivo que muitos falam que Jerusalém é o termômetro ou relógio da volta de Jesus. Assim, um dos sinais do início da contagem da última semana, que fará os relógios das 70 semanas de Daniel rodar novamente, é a reconstrução e dedicação do terceiro templo em Jerusalém. Quando vermos o terceiro templo reerguido e os sacrifícios diários sendo retomados, pode-se contar 7 anos para o fim. Construção do terceiro templo já é um desejo antigo dos judeus, o qual está prestes a se materializar. Ali nós fizemos uma notinha, número 1 ali, que vai jogar para um site que fala a respeito da reconstrução do terceiro templo, amém? Por fim, quanto ao templo dos gentios, ele terá o seu fim somente quando Jerusalém e o terceiro templo forem destruídos até a volta de Jesus para governar. Vejamos. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiadas de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e ira contra este povo. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Amém. Jerusalém será pisada por eles. Amém. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram, mas deixa de parte o átrio externo do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calçarão aos pés a cidade santa. Apocalipse 11, 1, 2. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Amém. Romanos 11, Queridos, 25. Então o que acontece? Nós separamos alguns textos aqui que falam a respeito desse tema, o tempo dos gentios, que é o quê? O tempo onde porque entenda, Jesus Cristo inicialmente ele veio para quem? Para salvar o seu povo, o judeu. Jesus Cristo é de origem judaica. Ele veio para salvar os judeus, mas os seus o rejeitaram. E por isso nós, que não somos a oliveira verdadeira, somos enxertados nessa verdade, tivemos a graça de receber a salvação. Amém? Então o que acontece? Esse tempo onde que os judeus rejeitaram o seu Messias e surgiu a igreja formada por judeus, mas especialmente por não-judeus, ou seja, gregos, enfim, nós aqui, está entendendo? Ela está sendo formada. Esse é conhecido como o tempo dos gentios,
onde que o Espírito de Deus habita em nós. Amém? Uma revelação pessoal, para nós finalizarmos. Quando o Senhor nos fala em Mateus 18, 21, 22, que devemos perdoar nossos ofensores, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes. Em outras palavras, o que o Senhor está nos falando é a seguinte: perdoe seus ofensores até se completarem as 70 semanas de Daniel. Se perdoarem até o fim, até cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para salvar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos, devemos perdoar até este momento, porque então não haverá mais transgressão ou pecados para precisarmos perdoar, pois o Santo dos Santos governará eternamente. Amém. Queridos, quando o Senhor fala, nós estamos escrevendo isso, o Senhor isso no meu coração. Eu já vi esse 7 vezes 7 em outro lugar, 7 vezes 70 em outro lugar. Quando o Senhor traz essa palavra para Pedro, eu creio que ele não está falando simplesmente, vai ter que perdoar toda a vida. O Senhor está fazendo uma referência ao fim. A igreja, você, Pedro, vai ter que perdoar. É necessário que você perdoe até o fim. Até nós entrarmos em um tempo onde a transgressão vai ser cessada, onde não haverá mais pecado, onde não haverá mais ofensa para eu perdoar. Estão entendendo? Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Então não se trata apenas de um número, se trata do fim. Amém? Deixa eu comentar aqui. Está escrito aqui, após ter recebido tal revelação, descobrindo uma preciosa mensagem escondida, fui cheio da alegria do Espírito Santo. Então visualizei o Senhor Jesus. Era como se ele estivesse olhando para mim e, de repente, piscando com um dos seus olhos, me disse: pegou, Fernando? E eu respondi: peguei, Senhor. Pisca, Jesus! Aleluia! Amém! Tem que fazer a cena. Tem que fazer a cena? Como tu explicou para mim, como é que foi? Não me lembro. Tipo assim. Pegou, Fernando? Peguei, Senhor. Amém. Aleluia. Página 128. Então, esse quadro aqui, ele faz uma comparação, né, entre o que o Evangelho fala nos textos de Mateus, Marcos e Lucas, dos sinais do princípio das dores, com o texto de Apocalipse 6, que fala a respeito da abertura dos selos. E então, terceira coluna aqui, nós falamos sobre a observação dessa comparação, tá? Então, primeiro, por exemplo, aqui na primeira coluna, né, nós temos aqui o texto de Mateus 24:5, que diz o seguinte: virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Marcos 13:6 diz assim: muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Lucas 21:8 diz, virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora. Aí o Senhor fala, não os sigais. Olha o que Apocalipse fala. Apocalipse 6, versículo 1 e 2, fala assim: observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então, quem abriu o selo é o Cordeiro, ok? É Jesus. Em seguida, ouvi um dos seres viventes dizendo com voz de trovão, vem. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco, e seu cavaleiro empunhava um arco. E lhe foi outorgado uma coroa, ou seja, vai ser um príncipe, foi dado para ele. E ele cavalgava altaneiramente, ou seja, né, posudo, como vencedor, determinado a vencer. Ele vem com esse desejo. Aí as observações são as seguintes: apesar da semelhança do cavaleiro, a terceira coluna aqui, apesar da semelhança do cavaleiro do primeiro selo com Jesus em sua vinda, que está registrada lá em Apocalipse 19, entendemos que tal cavaleiro se trata do anticristo. O anticristo surgirá como uma espécie de Cristo. Ele se apresentará como Messias, porque vai ser confundido como tal. A coroa do cavaleiro é Estéfanos, o grego é Estéfanos, que vem de Estevão, que é mártir. E a de Jesus, Apocalipse 19:12, é muitas coroas. No grego é diademas, ok? Conforme Daniel 9, 26 e 27, o anticristo virá como um príncipe com P minúsculo. Faz sentido a aparição do anticristo nesse momento, o princípio das dores, pois é nesse período que ele vai iniciar o seu governo. Ou seja, no princípio das dores, ou em algum momento, né, talvez no início ou no fim do princípio das dores, vai surgir esse homem se intitulando aí como o próprio Cristo. O segundo ponto aqui, só para a gente aprofundar e finalizar na resposta dessa pergunta,
aqui no primeiro quadro, o texto de Mateus 24, 6, que fala assim: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Marcos 13, 7 fala: quando, porém, ouvides falar de guerras e rumores de guerra. E Lucas 21, 9 fala: quando ouvides falar de guerras e revoluções. O que o texto de Apocalipse fala em paralelo? Apocalipse 6, 3, ele fala o seguinte, 3, 4, perdão. Fala assim: quando ele abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente bradar: vem. Então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra. De que modo que se tira a paz da terra? De modo que os homens matassem uns aos outros. E onde que isso acontece? E lhes foi entregue também uma grande espada. Aqui no quadro da observação, aqui na coluna da observação, a função do cavalo vermelho é tirar a paz. O vermelho simboliza sangue das guerras. O 3 aqui fala: tirar a paz da terra de modo que os homens matassem uns aos outros. A pura definição da guerra. E por último aqui, a espada é uma arma, um instrumento de guerra. Então esse quadro aqui, ele faz um paralelo sobre o princípio das dores e Apocalipse. É inegável, existe um paralelo. Fernando, nós já estamos vivendo a abertura dos selos, ou bem rasgado aqui, bem específico. Já foi aberto o primeiro selo? Já foi aberto o segundo selo? Eu responderia: é possível. É possível. Sempre houve guerra, né? Sempre houve guerra, mas não na intensidade que nós vamos provar. Então, é possível. Não posso dizer que sim, mas também não posso dizer que não. Amém? Ok. Vamos lá, então, continuando. Capítulo 2, página... Por favor, 31. Nós 31? Terminamos o anexo, tá? Estamos no 31 agora. Ok. Terminamos o anexo 3, né? Que fala sobre isso. Os 70 anos de Daniel, né? Isso. A 70ª semana de Daniel será os últimos 7 anos da terra. Neste período se apresentará o anticristo. Ele trará paz e será colocado no governo das nações por 1 semana. Conforme os textos de Daniel 9, 27, Apocalipse 11, 12 e 13... encontramos as referências de metade da semana, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 42 meses, ou ainda 1.260 dias, onde todos estes períodos de tempo fazem referência a 3 anos e 6 meses. Ok. Queridos, em Daniel e Apocalipse especialmente, a gente ouve isso. E de que modo que é apresentado? Eles falam, em alguns momentos, metade de uma semana, 1 tempo e 2 tempos. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou 42 meses. Ou ainda 1.260 dias. É tudo a mesma coisa. Tá? É o quê? 3 anos e meio. Então, quando Daniel fala metade de um tempo, 1 tempo e 2 tempos, ele está falando o seguinte. Ele está falando 1 tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos e metade de um tempo. 3 anos e meio. Quando fala 42 meses, se você fazer 42 meses dividido por 30, você vai perceber que dá 3 anos e meio. Quando você pegar 1.230 dividido por 30, você vai ver que é 3 anos e meio. Amém? É tudo a mesma coisa. Em Daniel 12, nos fala ainda em 1.290 dias e 1.335 dias. Veremos mais à frente esta diferença de dias. Aí o que acontece? Daniel fala, ele vai além. Ele fala em 1.260 dias, mas ele também fala 1.290 dias, ou seja, 30 dias a mais. E depois ele fala mais à frente, 1.335 dias, ou seja, se eu não me engano, são 70 dias a mais, enfim. Ele é um número diferente, mas nós vamos ver o que se trata esse número, tá? Mas tenha isso, 3 anos e meio igual 42 meses, igual 1.260 dias, é a mesma coisa, amém? Assim, estudando as profecias dos livros de Daniel e Apocalipse, entendemos que a metade de uma semana representa 3 anos e 6 meses. Logo, uma semana completa são 7 anos. Isso. Então, lendo esses textos aqui, né, que Daniel deixa claro que uma semana, ou melhor, uma semana representa 3 anos, perdão, a metade de uma semana representa 3 anos e meio, porque se você pegar 42 meses, se você chegar a 1.260 dias, você vai chegar nesse cálculo, 3 anos e 6 meses, logo uma semana inteira são 7 anos, ok? Então é por dedução, é isso. Pastor, de onde é que vem os 7 anos? Ora, se metade de uma semana são 3 anos e meio, uma semana inteira são 7 anos. Ok? Fechou? Vamos lá. Como vimos, uma semana será o período do governo do anticristo, ou seja, 7 anos. Este governo será dividido em 2 fases. Uma primeira fase de 3 anos e 6 meses, que chamaremos de atribulação.
uma segunda fase de outros 3 anos e 6 meses, que chamaremos de a grande tribulação. Nós vamos ver agora o período da tribulação. Primeiro período de 3 anos e 6 meses. Continuando o sermão profético, após falar sobre o princípio das dores de parto, o Senhor passa a falar de um tempo de tribulação e perseguição. Então, após o princípio das dores, tribulação e perseguição. Então sereis atribulados e vos matarão, serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso está em Mateus 24:9. Ficai vós alertas, pois vos denunciarão aos tribunais e sereis açoitados nas sinagogas. Por minha causa vos farão comparecer à presença de governadores e reis, e isso se constituirá em testemunho para eles. Serei odiado de todos por causa do meu nome. Marcos 13, 9 e 13. Antes que tudo isso aconteça, vos prenderão e perseguirão, e assim vos entregarão às sinagogas e aos cárceres, e serei conduzidos à presença dos reis e governadores, e tudo isso por causa do meu nome. Porém, isso vos será uma oportunidade para que deis testemunho. Lucas 21. Então virá a perseguição da igreja por causa do nome de Jesus. O marco dos dias da tribulação será a perseguição da igreja. Amém. Queridos, olha só, analisando esses textos, né, dando continuidade então no sermão profético do Senhor, o Senhor fala a respeito do princípio das dores, e aí depois, após falar disso, ele começa a falar a respeito de perseguição. E essa perseguição, ela vai se dar por quê? Porque as pessoas, os judeus vão ser perseguidos? Não, por causa do nome de Jesus. Ou seja, quem vai ser perseguido? Os cristãos, sendo eles gentios ou até mesmo judeus. A igreja vai ser perseguida. Então nós entendemos que o governo do anticristo, ele vai ser marcado com a perseguição dos cristãos de imediato, ok? Vamos lá. Não há dúvidas que a perseguição se dará por causa do nome de Jesus. Os perseguidos serão seguidores de Cristo. Nesse momento serão os cristãos, judeus ou não judeus. Ou seja, é a igreja que será perseguida. Entenda que o anticristo persegue e se opõe a Cristo. Isso acontecerá para que o testemunho de Jesus seja espalhado em todas as nações, pois todas as nações precisarão ser alcançadas pelo Evangelho. Então virá o fim. A igreja nasceu em meio à perseguição e tem sido perseguida até os dias de hoje, nações fechadas ao Evangelho. Contudo, mais uma vez é importante destacar que, assim como as guerras, fome, terremotos, epidemias, a perseguição da igreja será mais frequente e intensa nos últimos dias. Conforme Apocalipse 6, 9 a 11, a abertura do 5º selo representa a perseguição da igreja e seu martírio, vindo logo após do 4º selo, a morte da 4ª parte da terra por meio da espada, guerra, fome, pestes, epidemias e feras da terra. Ou seja, a perseguição virá após os sinais evidentes do princípio das dores de parto. Amém. Queridos, olha só, nós não lemos ali o 4º selo na resposta da pergunta, mas o 4º selo é a abertura, é a liberação do 4º cavaleiro. Esse cavaleiro é o cavaleiro amarelo ou verde fluorescente em algumas traduções. Esse cavaleiro ele vem acompanhado do espírito da morte do inferno. A ação dos 4 cavaleiros em conjunto vai trazer morte a 1/4 da terra. Então, se hoje nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo, estima-se, pelo menos esse é o dado mais atual que eu vi, nós estamos falando de pelo menos 2 bilhões de pessoas que vão morrer. Isso já aconteceu? Não. Então, pelo menos nós sabemos que o 4º cavaleiro não foi liberado. Amém? Não sabemos exatamente se o primeiro ou o segundo, né, já foi liberado. Existem evidências que sim, mas o 4º definitivamente não. Amém? Então o que acontece? Olha só, o Apocalipse 6, 9, né, é a abertura do 5º selo, tá? Que representa a perseguição da igreja e o seu martírio. Ela vem após o 4º selo. Então o que acontece? O 4º selo é a abertura do cavaleiro que vai trazer a morte, o inferno vai trazer a morte de 2 bilhões, se acontecesse hoje, 2 bilhões de pessoas. Depois viria o 5º selo, que é o que? É a representação. Se você com o tempo pode ir lá na sua Bíblia em Apocalipse e ver o que é. É o clamor dos mártires. O clamor dos mártires que estão diante do Senhor. Pessoas que vão morrer, ou seja, na perseguição daqueles que já morreram, porque a perseguição ela existe na igreja desde o surgimento da igreja até os dias de hoje. A nossa irmã Júlia vai ministrar em países perseguidos. Existem muitos missionários que já deram e vão dar a vida pelo Senhor, mas especialmente nos últimos dias, no governo do anticristo, muitos vão morrer por amor ao Senhor Jesus. E esse é o 5º selo, né? Os mártires clamando ao Senhor pela justiça.
E é interessante porque, nós vamos ver lá mais à frente, mas o Senhor fala, ainda não é tempo, é necessário se completar um número daqueles que vão morrer do mesmo modo que vocês morreram, ou seja, por meio do martírio, e um tempo. Ok? Vamos lá. Acho que tem que ler o texto, né? Perdão. Conforme Apocalipse 6, 11, quinto selo, existe um tempo, do grego cronos, que é um tempo cronológico a ser cumprido, e o número de mártires a ser alcançado. Então, para cada um deles foi entregue uma vestidura branca, e foi-lhes orientado que aguardassem ainda por um tempo, até que se completasse o número dos seus irmãos, que como eles foram servos, e que da mesma forma também deveriam ser mortos. Tal tempo e número será cumprido somente na grande tribulação. O governo do anticristo obrigará as pessoas a receberem a sua marca, seja durante a tribulação, no início do seu governo, ou durante a grande tribulação. Essa marca será imposta. Quem se negar a receber tal marca será perseguido, não poderá comprar ou vender. Muitas coisas são faladas a respeito dessa marca, e existem muitas teorias, mas aqui é importante destacarmos a essência dessa marca. A marca é 666. O número 6 representa o homem, porque Deus criou o homem no sexto dia e está aquém da perfeição de Deus, representada pelo número 7. A trindade demoníaca proporcionará um governo perfeito de homens, onde o homem estará no centro, com todo o seu orgulho e egocentrismo, demonstrando que o homem é capaz de governar a terra sem Deus. Tal governo será formado por Satanás, 6, Anticristo, 6, e o falso profeta, 6. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, para que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número do homem. Ora, esse número é 666. Apocalipse 13, de 16 a 18. A marca regerá a economia global. Isso fará com que muitos, em função do medo e dos cuidados pela própria vida, abandonem a fé e aceitem a marca da besta. Amém. Queridos, vamos abordar um pouquinho a respeito disso, né? Existem muitas teorias a respeito do que seria a marca da besta. É a injeção do coronavírus, é o chip. Queridos, a marca da besta, ela vai ser imposta em um sinal de se submeter ao governo do anticristo. Vai ser uma marca de adoração, ok? Na nota bíblica desse texto de Apocalipse 13, né, que nós lemos aqui, da Bíblia de Jerusalém, tem uma nota interessante que até então não havia visto, não tinha ouvido, pelo menos não me recordava, que fala o seguinte, em grego e em hebraico, cada letra tem um valor numérico, ou melhor, cada número representa uma letra, e cada letra representa um número. Okay? É interessante porque aqui João ele fala assim, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. É um número que precisa ser calculado. É um mistério. Né? Enfim. E aí o Senhor, na nota bíblica, fala o seguinte, então, que em grego e em hebraico cada letra tinha um valor numérico segundo o lugar no alfabeto. O número de um nome total e suas letras, okay? E 666 no hebraico seria, aqui está errado, tá? É César Neron. E no grego seria César Deus. Interessante isso. Quem foi César? César Nero foi um dos piores, mais cruéis, mais demoníacos imperadores de Roma. Então, o que está significando? Alguns teólogos defendem que esse número 666 também traduz Hitler, por exemplo. Nós não temos dúvida que existiram tipos de anticristos. Sem dúvida nenhuma, César Nero foi um. Sem dúvida nenhuma, Hitler foi um. Possivelmente, Putin é outro. Então, ok? Mas, então, são projetos que está, vamos dizer assim, a Terra presenciou e provou deles, mas ainda está preparado um que vai governar sobre todas as coisas. Amém? Então, assim, existe muita especulação do que é de fato o número, mas o importante nós entendemos. O número vai ser o símbolo de um governo de homem, meia homem e meia homem. É o símbolo do homem, ok? Antes do dia, né? Antes do dia da volta do Senhor virá uma grande apostasia, abandono da fé, desistência. Porque durante o governo do anticristo, esse espírito agirá fortemente sobre a terra. Porquanto, antes daquele dia virá apostasia, então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A perseguição se intensificará, o anticristo trará paz, e ele será bem-sucedido quanto a isso. E as pessoas deixarão de seguir o Senhor por medo,
ou por julgar não mais precisar. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Mateus 24:12. Somente após a atuação do espírito de apostasia, mais uma vez, o paralelo com a dor de parto é importante. Ela já existe, mas vai se intensificar no governo do anticristo. É que então o anticristo se revelará. Ele mostrará realmente quem ele é nos últimos anos do seu governo. Antes de parecer estranho, os primeiros anos do governo do anticristo proporcionará paz e segurança. Ou seja, pelo menos em um período onde se anunciará tal paz e segurança, como uma conquista. Haverá paz em Israel, inclusive entre judeus e palestinos. O anticristo, em função do seu poder, conseguirá proporcionar isto, e por isso será considerado o Messias que os judeus aguardam. Caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida, e de forma alguma encontrarão escape. Mas em meio a esta paz e segurança virá repentina destruição. Perceba que aqui o apóstolo Paulo já não cita o princípio das dores, como Jesus falou, mas apenas as dores de parto, porque neste contexto já estava tratando da reta final do parto, momento de maior dor. Amém. Queridos, vamos aqui voltar para a nossa linha do tempo aqui, só para nós nos situarmos, tá? Olha só. Então, o que está falando aqui? Vamos voltar aqui. Oi. Princípio das dores de parto. Nesse momento aqui, inicia então, por aquilo que nós entendemos, né? O início do governo do anticristo e com isso a perseguição da igreja. Sempre houve perseguição da igreja, só que aqui vai se acentuar. O paralelo com as dores de parto. Começa brando, mas vai se tornando uma dor só, até o seu ápice. Nesse momento aqui, o texto que Paulo fala, ele fala o seguinte: dores de parto. Ele não fala mais o princípio das dores de parto. Então, o que acontece? Essa paz repentina, esse aqui vai ter um caos, né? O princípio das dores, os selos, enfim, o caos. Este homem vai se levantar porque ele vai trazer paz e segurança. Vai ser uma conquista. Uau, vamos levantá-lo, ele é o cara. Ok, ele vai iniciar o seu governo. Mas vai chegar um momento, querido, que não apenas o princípio das dores vão ser vividos, mas as dores de parto. E aí nós vamos entrar para os últimos 3 anos e meio, que daí ele vai mostrar as garras. E daí ele realmente vai... A ira de Deus vai pesar sobre a humanidade. Amém? Então há essa transição do princípio das dores de parto para as dores de parto. Ok? Porque ele fala assim, ó, paz e segurança. Beleza, paz e segurança. Então haverá um tempo de paz e segurança, mas repentinamente destruição se precipitará. É isso que a palavra fala. E pode-se dizer que a parte da tribulação, que é o primeiro período de 3 anos e 6 meses, é marcado principalmente pela intensificada perseguição dos cristãos, que vai ser uma marca bem forte, notória. Né? Então, teve a tribulação e agora a grande tribulação, que é o segundo período de 3 anos e 6 meses. Quem está mandando as perguntas, logo no final a gente responde, tá? A sequência do seu sermão, o Senhor passa a falar então do segundo período de governo do anticristo, a grande tribulação. Mateus 24, 15 e 21 nos diz: quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel, lugar santo, quem lhe entenda, porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. Aqui Jesus faz referência ao profeta Daniel, que na introdução da explicação das 70 semanas, ouviu do anjo Gabriel a seguinte orientação: sabe e entende. Quanto à grande tribulação, para entendermos o que o Senhor está falando, precisamos seguir as suas orientações e ler e entender o que foi profetizado por meio do livro Daniel. Amém. Olha só, então, na sequência do sermão profético, falou sobre o princípio das dores, falou sobre a perseguição, que já então se iniciaria o governo do anticristo, mas chega um dado momento nesse discurso que ele fala assim, ó: quando virdes a profanação horrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, e o anticristo, nós vamos ver aqui, o anticristo ele vai iniciar o seu governo, paz, aliança com os judeus, mas vai chegar um momento que ele vai ser adorado, vai exigir adoração no lugar santo, ou seja, no terceiro templo. Jesus está falando assim, quem lê entenda. E ele usa uma frase que nós vemos lá em Daniel, nós já vamos ver, ele fala assim, porquanto haverá grande tribulação.
Então ele passa de um momento de tribulação para a grande tribulação, uma transição. E aí ele começa a falar o que vai acontecer nesse período da grande tribulação. Mas ele fala assim, sabe e entende, que ele entenda. Aí ele joga para onde? Para Daniel. Nós vamos ler os textos de Daniel agora. Daniel 7, 23 e 26 cita: assim me disse ele, o quarto animal, a besta, o anticristo. Esse colchetes aqui, tá, querido? Isso aqui foi, vamos dizer assim, nós que colocamos, tá? Não é original do texto bíblico, ok? Será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra e a pisará aos pés e fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, e consumirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, e tempos da metade de um tempo. Olha só. Ano, mais 2 anos, mais 6 meses. 3 anos e 6 meses. O Senhor remeteu a gente para Daniel. Quem lê, entenda. Ok? O anjo falou, lê e entende. Nós vamos ver esse texto mais à frente. Mas olha só, o primeiro texto de Daniel, 7, 23, o Senhor ele traz muitos detalhes a respeito desse quarto animal, que é uma besta, é uma figura do anticristo. E esse reino na terra, ele vai destruir os demais reinos. Ele não vai se igualar aos demais, ou seja, ele vai superar, ele vai devorar toda a terra, ok? E uma característica dele vai ser o quê? Ele vai proferir palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos. Olha só que interessante isso, querido. Porque os judeus, eles contam o tempo de um modo. Através do grego, enfim, da cultura grega, nós passamos a contar o tempo de um novo tempo, de uma outra forma. Aqui dá a entendermos que esse novo governo mundial vai instituir uma nova forma de se contar o tempo. Interessante isso. Mas aqui fala o seguinte, que os santos lhes serão entregues na mão por um tempo, ou seja, um ano, tempos, que podemos considerar 2 tempos, né, porque existem outros textos que o Senhor fala tempos, então, um tempo, tempos, e metade de um tempo, 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio são os últimos 3 anos e meio, onde que mesmo o povo, ou seja, ou parte deles, aqueles que não forem arrebatados, vão perecer por perseguição. Daniel 9, 26 a 27 prescreve: e o povo de um príncipe, anticristo, que há de vir destruirá a cidade, Jerusalém, e o santuário, terceiro templo, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, 7 anos. Na metade da semana, 3 anos e 6 meses, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então perceba, querido, que o governo dele é de 7 anos, ou seja, 1 semana. Cada dia representa 1 ano. Mas na metade dessa semana, ou seja, passados 3 anos e meio, ele vai fazer cessar os sacrifícios e as ofertas de manjares. Ele vai exigir ser adorado nesse terceiro templo, né? E aí então ele vai botar as garras para fora. E aí vai realmente trazer muito peso sobre a terra. Daniel, vamos lá. Daniel 12, 1, 7, 11 e 1, 12. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo. Todo aquele que for achado escrito no livro. E eu vi o homem vestido de linho que estava por cima das águas do rio. Quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, jurou por aquele que vive eternamente que seria para um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado, estabelecida a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. Bem-aventurado é o que espera e chega aos 1.335 dias. Amém. Quando fala 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, estamos falando de 3 anos e 6 meses. E traduzidos em dias, é 1.260 dias, ok? São os últimos 3 anos e meio do governo do anticristo. Só que ele fala aqui, ó, Daniel no finalzinho, ele fala assim, haverá 290 dias, ou seja, haverá os 3 anos e meio de governo do anticristo, 1.260, mas 30 dias a mais, nós temos 1.290 dias. Haverá algo aqui, nesses 30 dias, ok? E Daniel fala, melhor, o anjo a Daniel, né, fala assim, bem-aventurado
é o que espera e chega aos 1335 dias, ou seja, aquele que vai além. Por quê? Porque haverão coisas que vão acontecer após a vinda de Jesus e o governo até se estabelecer o milênio, ok? Vamos lá. O mesmo versículo 11 de Daniel 12, encontramos da seguinte forma na versão da Bíblia de Jerusalém: a contar do momento em que tiver sido abolido o sacrifício perpétuo e for instalada a abominação da desolação, haverá 1290 dias. Isso. Então a marca para os 3 últimos anos e meio é o momento que tiver sido abolido o sacrifício perpétuo. E por quê? Porque o anticristo vai se colocar como um Deus e vai desejar ser adorado. Ok? Então a gente visualiza, né, o que nós visualizamos, a construção do terceiro templo, o governo do anticristo 3 anos e meio, mas vai chegar um momento que ele fala assim: para de fazer sacrifício a Deus e faz sacrifício para mim. Isso vai ser um sinal, ok? Conforme o Senhor nos falou, esse tempo se iniciará quando virdes a profanação horrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo. A grande tribulação será o tempo onde o anticristo colocará as suas garras de fora e mostrará a sua verdadeira face. Tempo onde será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, onde será plenamente revelado o perverso. São os últimos 3 anos e 6 meses do governo do anticristo. É neste período que o anticristo será totalmente revelado, porque quebrará o pacto, aliança com Israel, e fará cessar o sacrifício diário, que será retomado por ocasião do restabelecimento das atividades do terceiro templo em Jerusalém. E exigirá ser adorado como Deus. Então os judeus, que até então o apoiavam, perceberão que não se trata do Messias. Seria nesse período que o detém, que está escrito lá em 2 Tessalonicenses 2, 6 a 7, será retirado da terra. Conforme grande parte dos teólogos defendem, o que o detém é o Espírito Santo. O único que é capaz de impedir a manifestação plena do anticristo é o Espírito Santo de Deus que está na terra, mas chegará um momento que o próprio Espírito Santo será retirado da terra. Veremos isso com mais detalhes quando falarmos sobre o arrebatamento. O Espírito Santo é quem traz o senso de justiça, de pecado e de juízo. Hoje, o Espírito Santo está operando na terra por meio da igreja. Com a retirada do Espírito Santo da terra, a terra ficará um caos e o anticristo não terá quem o impeça de fazer as suas abominações. Os judeus que neste momento estarão reunidos em Israel e a igreja, não arrebatada, serão terrivelmente perseguidos. Mateus 24, 16, 21 nos diz: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, que estiver sobre o eirado não desça a tirar coisa alguma da casa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Já Marcos 13, 15, 19 relata o seguinte: quem estiver em cima, no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa coisa alguma. E que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora, nunca jamais haverá. Lucas 21, 30, 21, 20 a 23 diz: quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, irá contra este povo. Amém. Queridos, então, na continuação do sermão profético do Senhor, quando ele fala da tribulação e depois transita para falar a respeito da tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, o Senhor ele deixa claro que haverá um tempo, quando nós percebemos e entendemos que são os últimos 3 anos e meio, que a terra vai provar do que nunca provou ainda. Já aconteceu abominação na terra, quando nós estudamos um pouco a história, nós podemos ter uma noção, mas o pior está por vir, né? E então o Senhor deixa muito claro e dá uma ordem específica para aqueles que ficarem, fujam para os campos, né? Não vai dar tempo de ir em casa e pegar algo, você precisa correr, ele dá uma direção. Por quê? Porque a perseguição vai se intensificar como nunca antes. Em Zacarias 13, de 8 a 9, está escrito: em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata, e a
provarei como se prova o ouro, grande tribulação. E ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, direi, é meu povo, e ela dirá, ó Senhor, é meu Deus. Entenda que a profecia vai ter se cumprido e o povo de Israel vai ter voltado para a Terra Santa. Os judeus estarão reunidos na sua terra prometida. Todos os textos ali. Então, no período da grande tribulação, quando os judeus forem traídos pelo anticristo, eles serão duramente massacrados, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Amém. Queridos, olha só, Zacarias é um texto que fala muito a respeito da vinda de Jesus, do que vai acontecer antecedendo o estabelecimento do governo de Jesus Cristo, durante o milênio e até mesmo na Nova Jerusalém na eternidade. Ok? E aqui o texto de Zacarias, fazendo um paralelo com o sermão profético do Senhor, o Senhor fala que as nações vão se voltar contra os judeus. O que acontece? Existe um movimento sionista, que é um movimento de fazer com que os judeus se voltem para a sua terra. Na verdade, antecedendo, né, Bruno, 1948, que foi instituído o Estado de Israel, mas antes disso já havia um movimento. Né? Mas esse movimento vai se intensificar. Os judeus vão voltar para a sua terra. Já existe um incentivo para isso. Okay? E isso vai ser fortalecido no seu ápice, vamos colocar assim, quando se instituir o Messias dele, o anticristo. Só que passados os 3 anos e meio iniciais, nos últimos 3 anos e meio, no início dos últimos 3 anos e meio, ele vai botar as garras de fora. E aí vai perseguir os próprios judeus. E aí esses judeus, eles vão começar a ser perseguidos, massacrados como nunca antes. E aí é onde que o Senhor fala, a cidade vai ser invadida, as mulheres vão ser forçadas. Ou seja, aquilo que aconteceu no passado, a história se repete. Aquilo que aconteceu quando eles se afastaram do Senhor e a Babilônia entrou, a história se repete. Então Zacarias, e isso acontece em muitos textos, fala a respeito de uma situação do momento que o povo de Israel estava passando, fala do momento que nós vamos viver e fala ainda mais à frente. Isso acontece, por exemplo, no livro de Joel também. Né? Então isso é bem comum acontecer nas Escrituras. Entenda que a profecia vai ter se cumprido. Aqui, né? Foi? Muitos eleitos escolhidos serão enganados pelo falso Cristo e falso profeta, pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Aqui destacamos que muitos defendem que a tentativa será de enganar exclusivamente o povo eleito, Israel. Outros entendem que o se possível indica que, se for possível, os eleitos serão enganados, mas como não é, logo os eleitos não serão enganados. Nós preferimos acreditar que tal palavra é para todos nós. Preferimos acreditar que, se não vigiarmos, sim, podemos ser enganados. Não apenas no futuro em um cenário tribulacionista, mas inclusive hoje, quando os falsos cristos e falsos profetas não serão poucos, mas muitos, que surgirão nos últimos dias. Esta é a única advertência que o Senhor repete por 3 vezes em seu sermão profético de Mateus 24. Entendemos que o Senhor não teria cuidado em registrar 3 versículos falando a respeito do mesmo assunto, se não fosse extremamente importante. Queridos, presta atenção. Esse é um dos motivos que nós estamos fazendo isso hoje. Nós precisamos conhecer o que o Senhor nos fala a respeito da sua volta. Senão nós vamos ser enganados por qualquer vento de doutrina. A palavra fala que o meu povo perece por não conhecer a palavra. Então é necessário nós entendermos, aprofundarmos, obviamente com o coração conduzido pelo amor da sua volta, não por uma religião, por simples conhecimento. Como já dito, será em toda grande tribulação que o número de mártires será completado. Apocalipse 7, de 1 a 14. Será uma grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas. Apocalipse 7, 9. Entre estes, conforme Apocalipse 7, 1 a 8, ainda no período do 6º selo, estarão os 144.000 judeus, 12.000 israelitas de cada uma das 12 tribos de Israel, que João viu. Os 144.000 são judeus que se converteram a Jesus, não aceitando adorar a besta nem receber o seu número. Eles serão a primícia do novo Israel redimido. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, da tribo de Gade, da tribo de Azer, da tribo de Naftali, da tribo de Manassés, Simeão, da tribo de Levi, da tribo de Zacar, da tribo de Zebulon, da tribo de José, da tribo de Benjamim. Foram todos selados 12.000. Depois destas coisas vi, e eis que grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas,
em pé, diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: Meu senhor, tu sabes. Ele então disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Queridos, então, aqui os textos deixam claro que na grande tribulação haverão aqueles que vão morrer por amor ao Senhor. Então, mais à frente nós vamos ver em que momento que a igreja pode ser arrebatada, mas o ponto é, mesmo a igreja sendo arrebatada antes da tribulação, no meio da tribulação, os últimos 3 anos e meio, onde que realmente a terra vai provar da dor de parto, vamos dizer assim, contínua, haverão aqueles que vão morrer e vão ser fiéis ao Senhor. E aqui o Senhor cita esses 144, né, que, ao nosso ver, né, não estou falando aqui que pô, isso aqui é a máxima, isso aqui mesmo está fechado, mas ao nosso ver se tratam de judeus, porque são de origem judaica, são de origem das tribos. Hoje as tribos, é difícil o judeu saber a sua origem, a sua tribo, porque muito se perdeu por ocasião do tempo que eles ficaram exilados na Babilônia. Ainda assim, existem alguns que sabem, enfim, fazem estudos. Mas o que acontece aqui, a palavra nos fala que eles têm essa origem judaica, são judeus, e a Bíblia fala ainda em Apocalipse 14 que eles são castos, eles são, eu acredito que são como Paulo, por exemplo, celibato. A Bíblia fala o seguinte, olha só, em Apocalipse 14, versículo 4, são esses, vou pegar do 3, tá? Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes dos anciãos. E ninguém pode aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos, em algumas versões, porque são virgens. E são eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que não foram redimidos dentre os homens. São os que foram redimidos dentre os homens, primícia para Deus e para o Cordeiro. Então, dentre todos, existem aqueles que vão permanecer na terra e serem perseguidos, especialmente nesses últimos 3 anos e meio, que são vistos e encontrados como 144 mil. São de origem judaica e eles são a primícia de um novo Israel. São homens que se dedicaram especialmente a adorar ao Senhor e servir o Senhor, tal como Paulo, tal como o próprio Senhor Jesus. Então, existe muita especulação a respeito, né? Nós não queremos entrar em detalhes quanto a isso, mas é importante saber que existem aqueles que vão permanecer, mesmo entre os judeus, e vão morrer por amor ao Senhor. Amém? Lembre-se que neste tempo, conforme muitos teólogos defendem, o que o detém, o Espírito Santo, já não estaria mais na terra. Por isso haverá muita dor e sofrimento como nunca antes. Mas ainda assim os homens não se arrependerão e blasfemarão contra Deus. Apocalipse 16, 9 e 11. Nem mesmo a aparição das 2 testemunhas de Apocalipse 11, 13 a 14, Enoque e Elias, ou Moisés e Elias, conforme alguns defendem, que profetizarão vestidas de pano de saco, uma mensagem de arrependimento, e farão sinais, fará com que todos se arrependam. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias. Os 3 últimos anos e meio. Vestidos de panos de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor na terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muito dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permite que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou. E eles se erguerão sobre os pés, e aqueles que os
viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem. E os seus inimigos as contemplaram. Em resumo, será neste período que o Senhor derramará toda a sua ira final e consumará a sua vingança sobre a terra. Aqui a ira de Deus será derramada sobre a terra. E quem permanecer nela como nunca. Aqui serão liberados as 7 trombetas, as 7 vozes e, por fim, os 7 flagelos de Apocalipse 7-16. Nesse momento, como complemento desse estudo, sugerimos a leitura de Apocalipse 7-16. Queridos, nós procuramos divulgar isso, até colocar na chamada da inscrição, que é importante a leitura prévia do livro de Apocalipse para se ter uma noção e nós aproveitarmos melhor o tempo aqui, né? Mas nesses últimos 3 anos e meio, é onde que vão ser liberados, nós entendemos pelo menos, né, que vai ser liberadas as 7 trombetas, as 7 vozes e os 7 flagelos. Onde, vamos dizer assim, a ira de Deus vai ser concentrada na terra. Ok? Nesse período, o Senhor enviará as suas 2 testemunhas, que, como vamos dizer assim, o Espírito Santo, possivelmente, porque existem teorias que falam que nesse momento ele já vai ter sido tirado da terra. Nesse tempo, haverão muitos que vão defender a sua fé, tal como 144, por exemplo, 144 mil. Mas o Senhor, ainda assim, ele vai trazer vamos dizer assim, uma última esperança no sentido do povo se voltar ao Senhor. Ou seja, vai mandar 2 testemunhas. Quem são esses? Né? Tal como a gente crê, o pastor fala muito, Enoque e Elias. Por quê? Porque são os únicos que não morreram ainda. Foram arrebatados, estão vivos, estão com o corpo glorificado e vão voltar para trazer uma mensagem de arrependimento. Como se falasse assim, gente, ei, acorda! Se arrependam. Um pano de saco significa isso. Uma mensagem de arrependimento. Mas não vai acontecer. Eles vão ser mortos e haverá festa quanto a isso. E aí o Senhor chega, recolhe eles, e aí então, se é isso que vocês querem, aí a porção de ira de Deus, de juízo de Deus vai vir sobre a terra. Amém? Eu estou com perguntas aqui agora. Porque nós encerramos aí o capítulo 2. Ok. Vamos fazer perguntas? Pode ser? Amém. Então, se for analisar a linha do tempo, o marco inicial do governo do anticristo é o evento reconstrução do templo? Nós cremos que sim, eu creio que sim. Como nós vimos no anexo 3, que fala sobre as 70 semanas de Daniel, eu creio, inclusive, que a construção do templo vai ser um marco entre a paz entre os muçulmanos e os judeus. Porque hoje esse é um verdadeiro impasse. Os judeus não construíram o templo lá onde está a mesquita, o Domo da Rocha, justamente porque se fazer isso, nesse momento se instaura a Terceira Guerra Mundial. Então esse anticristo, com a habilidade do inferno, ele vai trazer paz entre os 2 povos e vai se construir um novo templo. Se vai destruir a mesquita, se vai construir do lado, eu não sei. Mas o início da contagem da 60ª, da última semana de Daniel, ela se dá com a construção do templo. É o reloginho, né? É o relógio, é a referência. Volta 70 semanas. Isso, começa a rodar a contagem do tempo de Deus para se concluir as 70 semanas. Então, a pergunta só para se... A pergunta era essa, né? Então, o marco inicial do governo do anticristo é o evento de reconstrução do templo? Sim, eu creio que sim. O Jimmy Swaggart, ele acha que o anticristo, na realidade, ele vai fazer um acordo com os árabes. Ele disse, olha, eu vou reinar aqui, mas no final eu me levanto contra os judeus. Então, os árabes vão acabar aceitando de eles construírem ali o templo por um período determinado. Uma falsa paz, né, pastor? Exato. Por quê? Porque hoje existe essa briga de irmão desde o tempo de Ismael e Isaac, e que ela vai perpetuar. Então, provavelmente, o anticristo será com grande capacidade de persuasão e fará um acordo. Olha, depois eu me levanto contra eles e elimino eles. Amém. Então, certamente, eles vão acabar aceitando isso para que os judeus sejam expulsos ali de Israel. Outra pergunta, então. A diferença... Essa aqui acho que vai ser para o Bruno. A diferença de calendário grego para o judaico interfere na contagem dos tempos? Não, mas não é só assim, né, Bruno? Interfere, tá? O que acontece? O calendário gregoriano, que é esse que a gente vive hoje, ele foi criado em 1582 pelo Papa Gregório, e ele é estático. Ele é ele é muito parecido com o mesopotâmio, né? O babilônico que a gente fala, e que é em virtude, né, da volta que a Terra dá em relação ao Sol e do próprio a rotação do Sol, né, o movimento do Sol. Enquanto que o do judeu, como eu expliquei lá no retiro, ele é baseado de duas formas.
Um é com relação ao movimento da Lua, o mês. Então eu vejo, ele sempre inicia num determinado, não sei se é a Lua cheia ou na Lua crescente, enfim, agora eu não tenho de referência, mas é o movimento da Lua, enquanto que o ano ele é com relação a esse movimento do Sol e das estações, né? O movimento que ele vê na Terra. Então eles tinham que ter esse alinhamento entre o movimento do céu e o movimento da Terra para ter essa organização no calendário deles. E daí existe, de tempos em tempos, esse ajuste, porque vai chegar lá na frente, se viver só uma coisa, né, ou só o calendário lunar, ou só o calendário solar, né, a gente chama isso de calendário lunisolar, tá? Ele não ia conseguir cumprir as 7 festas, ou as 7 apresentações diante de Deus. Tá? Então, o que ele tinha que fazer? De tempos em tempos, ele alinhava esse calendário, que daí era o ano do Shemitah, né? Que daí era adicionado um mês a mais, que era dar 2. Então, é isso. Então, é diferente. É diferente, mas em relação aqui à contagem dos tempos... Deixa eu tentar complementar. Seguinte, queridos, se nós tentarmos falar de datas, falando do tempo cronos, data, é muito arriscado falar a respeito de data. O Senhor falou, o dia e a hora ninguém sabe. O que o Senhor nos deu a referência? Sinais. Sinais. Então, um sinal, a reconstrução do templo é um sinal, exatamente. Quando isso vai acontecer? O dia, eu não sei. Mas eu sei que o dia de acontecer, pum, inicia 7 anos. Exatamente. Ó, o pastor está falando que... Tá, agora desculpa, eu levei para um lado, agora eu levei certo. Então, assim, para vocês terem uma noção, a divisão do tempo em horas, né, 24 horas, tudo, isso foi feito pelos babilônios. Então, se Daniel está colocando isso, provavelmente ele está usando a linguagem dos babilônios. Tá? Esse tipo de divisão do tempo, cronologia, como nós conhecemos hoje, 60 segundos é 1 minuto, o dia tem 24 horas, eles vinham com relação ao movimento do Sol. Se você tiver a Bíblia King James, você vai ver que isso já nos tempos do Egito, mas principalmente no tempo dos babilônios, essa ciência, esse tipo de conhecimento já havia. Então, se Daniel ele está falando dentro de uma cultura babilônica, provavelmente ele está usando esse termo. Nós temos que aprender... Só um instantinho. Acho que é melhor levantar, né? Oi, igreja. Com relação ao que o pastor falou, dos sinais... Em 2020, o acordo começou entre árabes e judeus. E na praça de Haifa, hoje, existe, no ponto central de Haifa, o maior porto de Israel, foi levantado um monumento que eles chamam de inclusão, que tem um minarete com a lua, a meia-lua, tem o menorá judaico e tem a cruz de Cristo. Os 3 estão juntos numa unidade entre cristãos, judeus e muçulmanos. E o acordo ali já começou. Já há uma negociação para que se cumpra o que está se falando. Amém. Queridos, Fernando, só mais um comentário com relação ao dia. Para o judeu ortodoxo, o dia ele começa, né, no final da tarde. Né? Se a gente olhar lá em Gênesis, tarde, manhã, primeiro dia. Era isso assim que ele comentava. Então, eles não calculavam, se você ir para o judeu ortodoxo, ele não calcula assim, 6 da tarde é o pôr do sol. Não. Ele fala que quando aparece a terceira estrela, mais ou menos, ali está iniciando o dia. Né? Quando desponta a terceira estrela que eles vêem no céu, não, agora está iniciando o dia. Então, se a gente olhar para a cultura judaica, então tem diferença. Porque a gente, né, olha para uma questão que não tem a ver com o Cronos, exatamente. Tá? E sim ao sinal. E sim o sinal. Por quê? Bruno, mas num dia que está nublado e coisa arada, eu não vou conseguir ver isso. Daí eles utilizam... Porque acontece, Bruno falou interessante, né? Essa estrela, até interessante um pouco de cultura do judaísmo. Olha só que interessante. Estudando um pouquinho, nós vimos que existem muitos descendentes de judeus no Brasil, tá, que saíram da Europa por ocasião da Inquisição. E é um costume judaico entender que o dia está iniciando quando se escurece e consegue se perceber a primeira estrela que aparece. Na primeira penumbra se destaca uma estrela, não me esqueci qual é o nome dessa estrela, enfim. Ali começa o dia, independente se é 6 horas, se é 19 horas, porque existem dias que se escurece mais cedo e mais tarde, ok? Então depende da rotação da Terra e a estação que nós estamos vivendo. Então o que acontece? Quando se dava para enxergar aquela estrela, se iniciou o dia. E o que eles faziam? Eles apontavam. Como vamos dizer assim, uma defesa para evitar das crianças judaicas apontarem para o dedo e serem identificadas como judaicas, falaram assim, não aponta para o céu, para a estrela, porque vai nascer uma verruga. É verdade. A origem disso é isso. Porque senão...
tu és judeu, nós vamos matar o teu pai e tua mãe. Era isso? Era isso? Então, assim, é importante a gente saber um pouquinho de onde é que surgiram essas coisas. Por causa disso. Então, o dia não se inicia exatamente às 18 horas, não. São sinais. O pastor falou aqui, nós precisamos aprender a olhar para os sinais, para o céu. Amém? Amém? Outra pergunta. Os selos começam a se abrir durante o período do governo do anticristo, nos primeiros 3 anos e meio? Mais uma vez, né? O anexo 3 fala aquele paralelo. A gente não pode falar com exatidão. Existem evidências que os selos já estão sendo abertos. Não podemos negar. Ok? Mas é uma questão assim, gente. Eu sei que o quarto selo não está aberto. Por quê? Porque a quarta parte da terra não morreu. Então o quarto não foi aberto. Os demais podem ser que estejam abertos. Acho que talvez a pessoa... Agora assim, o que acontece? O primeiro selo, nós vimos que é um cavaleiro branco. Ele vai aparecer, ele vai surgir. O anticristo está no nosso meio, nós cremos, mas ele não foi colocado em uma posição de governo. Então, nós podemos fazer um paralelo. No momento que o anticristo ser colocado como governador de todas as nações, o quarto selo definitivamente foi aberto. Ok? Acho que a pessoa que mandou essa aqui talvez tenha sido a primeira, né? Que perguntou sobre a questão de quando vai começar a abrir os selos, né? E aí está se falando, não existe uma certeza do tempo. Existem uns sinais. E esse quarto sinal. Então, a gente tem que estar preparado. Não existe uma exatidão dos acontecimentos da abertura do selo, tá? Pergunta. Gostaria de saber, enquanto igreja, como podemos apressar a volta de Jesus se muitos de nós nos posicionamos contra, que eu até entendo, e até oramos pedindo pelo fim dos sinais desta vinda. Por exemplo, isso aqui é interessante, comunismo, guerras, epidemias, fomes. Entendeu? Entenderam a pergunta? Por favor, repete, mano. Olha só. Gostaria de saber, enquanto igreja, como nós podemos apressar a volta de Jesus se a gente fica orando para as coisas não acontecer. Entendeu? Se tem que acontecer, mas a gente fica orando. Não, Jesus, não acontece. Resposta para a sabedoria. Vamos lá. Sabedoria de Deus. Aquele que carece de sabedoria é a peça. Que ele dá deliberadamente. Queridos, eu acho que o Senhor quer nos fazer nós mudarmos de uma posição de medo da volta por amor à volta. Mas o desejo de uma mãe ser mãe é maior do que a dor do parto. Quando nós ouvimos falar a respeito da volta de Jesus, aquilo que é ruim nos chama atenção. Por isso que notícia ruim vende. Notícia boa não vende. Nos chama atenção e nos traz medo. Só que nenhum relacionamento é saudável baseado no medo. O nosso relacionamento pelo Senhor é o amor. E se eu amo, eu quero, eu desejo. Nenhuma noiva que verdadeiramente ama o seu noivo fica assim, ai que pena, está chegando o dia do meu casamento. Ela não dorme antes. Um dia, uma semana, ela não dorme antes. Por quê? Eu não quero saber de mais nada senão um dia. Então se trata disso. O que vai apressar a volta do Senhor é o amadurecimento dessa noiva, que está disposta a passar a dor do seu primeiro relacionamento sexual, porque sim dói. Mas ela sabe que mesmo doendo, após vem o prazer. Então se trata disso. Um relacionamento sexual gera vida. E essa vida vai trazer dor, sim ou não? Mas após o nascimento, o prazer é indescritível, através do seu filho. Então é isso. De que modo que nós vamos apressar a volta de Jesus? Senhor, embranquece minhas vestes. Faz com que o meu corpo chegue à maturidade para desejar o relacionamento sexual e as bodas. Estamos falando de maturidade, queridos. Estamos falando de abrir mão da nossa vida por amor ao Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. A pastora ministrou recentemente aqui, falou da cruz de cabeça para baixo. Se vocês não assistiram, quem não assistiu, por favor, assista. Última terça-feira, né, pastora? Culto de terça-feira. Onde que Pedro, ele, em primeiro momento, ele negou o Senhor. Ele não estava maduro o suficiente para morrer por amor ao Senhor. Mas depois de Jesus ressuscitado, e o encontro com Pedro, onde o amor dele foi restaurado, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. O amor dele foi restaurado ali, o chamado dele foi restaurado, e o Senhor falou assim, Pedro, hoje você vai para onde você quer. Ou seja, a tua vontade te governa. Mas vai chegar um momento que você vai levantar os braços e vai falar assim, me cinge e me leva onde vocês desejarem, porque o velho não tem mais governo sobre sua própria vida. O corpo não responde mais. E aí, Pedro, vão levar você para um lugar que você não quer, e a sua morte vai glorificar.
O Senhor estava falando isso para Pedro, indicando a forma com que Pedro morreria e glorificaria a Deus. De que modo que ele morreu? De cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Então, quando ele está falando assim, o velho levanta suas mãos e pede, me cinge. Queridos, quando eu levanto a mão, eu estou falando assim, Senhor, eu estou à tua disposição. Eu me rendo à tua vontade. Eu não tenho mais governo sobre o meu corpo, eu não tenho mais governo sobre a minha vida. Paulo, a palavra nos fala aqui em capítulo 21 de Paulo, que ele estava num dado momento com os discípulos e chega um profeta chamado Ágapo, da Judéia. E esse profeta chega diante de Paulo. Aqui, irmão, faz favor. Exatamente. Ele pega, o Senhor também está no meu coração quanto a isso. Ele pega o cinto de Paulo, ele pega a mão, ele pega o pé e amarra. E fala assim: o cinto desse homem vai ser preso a ele pelos judeus e os judeus vão entregar aos gentios. Paulo estava indo para Jerusalém, estava decidido para Jerusalém. E os discípulos, não, pelo amor de Deus, não, Paulo, vamos mudar os planos, você não deve ir para Jerusalém. Começou a chorar, tentar persuadir ele e falou assim: gente, por que vocês estão chorando? Por que vocês estão tentando me persuadir a respeito da minha vontade? Eu estou pronto para ser preso, e não apenas ser preso, mas morrer por amor ao Senhor. E o que o Senhor começou a ministrar no meu coração, o Senhor falou assim: Fernando, os meus laços, os meus cintos, as minhas cordas de amor, prende aqueles que realmente me amam. Querido, se eu estou preso a esse amor, querido, a minha vida não me pertence mais. Tanto Pedro na sua morte, quanto Paulo nesse momento, já estavam dispostos a dar a morte ao Senhor, dar a vida pelo Senhor. Eles estavam presos por esse cinto de amor. Amém? Aleluia? Então, quando a igreja apresentar essas evidências, é sinal, ela está pronta. É interessante também porque a igreja ela não está numa situação passiva. Está acontecendo guerra, mas tem que acontecer mesmo, Jesus tem que voltar. Essa não é a postura da igreja madura. Aquilo que nós falamos no início sobre a questão de nós nos preocuparmos em dar frutos, em ser o trigo e não ser o joio. Eu entendo que é muito triste quando você escuta falar que 1/4 da terra vai morrer. E eu tenho certeza que isso não traz alegria ao coração de Deus. A posição da igreja é clamar por misericórdia, sim. É clamar por misericórdia. Está tendo guerra, existem muitas pessoas inocentes que estão morrendo. A noiva ela precisa estar numa posição de intercessão. Até porque, para Cristo voltar, para Jesus vir para apressar, toda a terra precisa ouvir falar de Jesus. Eu preciso estar queimando, eu preciso estar incendiada. Então, eu entendo que a postura da noiva não pode ser passiva. Não, é isso mesmo, tem que vir guerra, tem que vir pandemia. Por quê? Porque Jesus tem que voltar. Eu preciso ir lá para a glória, para ficar sentadinho, ficar de boas. Né? O povo está morrendo, deixa que morre. Isso tem que acontecer, está escrito na Bíblia. Isso vai tudo acontecer mesmo. Essa não é a postura da noiva madura. A postura da noiva madura é clamar por misericórdia, Senhor. Clamar por misericórdia porque muitos inocentes estão morrendo. Então, nós precisamos, sim, mesmo sabendo que essas notícias ruins estão acontecendo, orar por misericórdia, orar por arrependimento, orar por Senhor, traz alívio, Senhor, traz alívio, Senhor, guarda os inocentes. A noiva sempre vai estar numa posição de intercessão, sempre vai estar, mesmo que haja um decreto de morte. A noiva, assim como Moisés, fala: Senhor, não faz isso, não mata eles, eu sei que eles são ruins, mas não faz isso, o Senhor tirou eles do Egito. Como é que, às vezes a gente escuta isso, né? Parece que Moisés tinha mais misericórdia do que o Senhor. Não, sim, isso mesmo, meu filho. É isso mesmo, agora você está parecido comigo, porque eu sempre vou clamar por misericórdia. Amém. Recentemente, nos últimos Shabats que a gente teve lá em Israel, o Senhor falou que o que está escrito há de acontecer, mas que Ele ouve a oração de um amigo. Então, o orar sobre essa questão, para que o Senhor tenha misericórdia, para que a igreja fortaleça, para que cesse essa guerra, enfim, a gente não deve ser passivo diante das circunstâncias, mas orar e clamar para que o Senhor possa operar. Amém. Assim como a mulher que está na contração, no momento, ela pode orar, Senhor, alivia a dor. Né? Deve orar, porque vai ter que ficar numa situação desesperadora, a dor é desesperadora, né? Quem já teve filho aí sabe, mas pode pedir: Senhor, me alivia, me dê capacidade para suportar. Então, é momento da gente clamar diante da dor para que o Senhor tenha compaixão, principalmente das crianças. Novamente eu falo, ouçam aquela palavra da pastora Lu, a cruz de cabeça para baixo, na terça-feira. É uma palavra de Deus para os dias atuais.